Fala galera, Rato Matheus na área, como é que são vocês? Ano de eleição, saiu ontem o resultado do segundo turno, então hoje a gente vai fazer um vídeo falando sobre como o mercado reage em ano de eleição. Se você quer ver, fica até o final e não deixe de se inscrever e já deixar seu like. Rapidamente, antes da gente ir para o nosso vídeo, eu queria falar do treinamento Descomplicando as Criptomoedas, Rato. É um treinamento bem completo, a gente fala sobre macro, a gente fala sobre blockchain, renda passiva, NFT, DeFi. Então tem todos os conceitos do mundo de criptomoedas para você poder estudar e aprender tudo lá dentro. Não deixe de conferir na descrição. Ratos, indo direto pro vídeo aqui, a gente pode ver na minha tela, eleições 2022, como o pleito eleitoral impacta seus investimentos. E aqui tem algumas coisas bem importantes. A primeira delas é a seguinte: não há como saber se essa será de fato a disputa mais acirrada para o cargo de presidente. Mas uma coisa podemos afirmar: as eleições de 2022 virão acompanhadas de volatilidade nos mercados. Ou será que não? Será que essa volatilidade esperada pelas eleições é maior do que a normal? Para a surpresa de muitos, os dados indicam que não. É verdade que, olhando para os dados históricos, desde a redemocratização, o retorno do Ibovespa 12 meses antes das eleições são menores, enquanto os retornos médios no pós-eleição apresentam performance mais alta no território positivo. O gráfico abaixo ilustra esse movimento. E aí a gente pode ver que o seguinte: esse gráfico laranja e azul aqui mostra que o azul é o retorno 12 meses acumulados antes da eleição e o laranja são 12 meses depois. Então a gente tem aqui 98, 2002, 2006, 2010, 2014 e 2018. Ou seja, aqui a gente pode ver que após a eleição, o retorno do Ibovespa em 12 meses cumulativos costuma ser positivo. De 6 casos que a gente tem aqui, 4 foram positivos, mas é fato que todos foram acima dos meses anteriores. Apenas nesses 2 negativos aqui que não deu boa. Mas é fato que pós-eleição a gente vê um retorno significativo no Ibovespa. E aí é importante a gente ver aqui uma coisa, Rato, qual que é? Não tem o nome de nenhum candidato aqui. Não importa quem ganha, não importa se é esquerda, não importa se é direita. Aqui, em 98, quem ganhou foi o FHC, foi um governo de direita. 2002 e 2006 foi um governo de esquerda. 2010 e 2014 também. Tá? É fato, porém, que esses números negativos estão relacionados com a crise de 2008 e em 2014 com a crise fiscal do Brasil. Então, o negócio é o seguinte: a gente costuma sim ver retornos positivos após a eleição, independentemente de quem ganhar, tá bom? Continuando aqui, porém os dados revelam que, apesar da fama de agitador, a volatilidade do período eleitoral não é diferente do que já vemos com frequência por aqui. Ou seja, ao contrário do que muitos podem acreditar, a volatilidade observada na Bolsa Brasileira não é historicamente maior em períodos eleitorais, quando comparada a tempos normais, e sim uma companheira constante dos investidores brasileiros. Ou seja, Ratos, volatilidade sempre tem. A volatilidade antes e depois não costuma mudar. Volatilidade é uma coisa implícita, tá? Ela vem junto com o mercado, vem junto com a economia macro, vem junto com a posição do governo que a gente está tendo, vem junto com o desemprego, inflação, e tudo isso é uma coisa de longo prazo. Então a gente pode ver que tanto antes quanto depois existe sim diferença de volatilidade, mas é fato que eles não são ultra significativos, eles não são extremamente altos ou diferentes. Na verdade, alto nem é uma palavra boa, porque aqui ele ainda tá alto, mas não são diferentes antes e depois, tá? Isso daqui é uma coisa muito mais relacionada com o cenário macro do país do que com a eleição em si. É isso que a volatilidade representa, tá? E a gente pode ver. Só acredita vendo? Pois bem, dê uma olhada no gráfico abaixo em que analisamos o nível de volatilidade do Ibovespa antes e depois das eleições federais desde 98. Então a gente claramente pode ver aqui que não existe uma diferença de volatilidade significativa. Aí você me pergunta, o que é a volatilidade? A gente pode dizer que é isso aqui. A volatilidade de um ativo se refere à oscilação dos retornos desse ativo. Isso é a forma mais básica que a gente pode resumir. É a oscilação dos retornos desse ativo, seja para mais, seja para menos, tá? A gente tem aqui uma continuidade da explicação ainda, mas isso daqui é suficiente para a gente entender. Ou seja, o preço se mexe mais antes ou depois da eleição? Não existe resposta para isso. Antes e depois ele é bem parecido, apesar de em diferentes anos apresentar diferentes movimentos. No mais aqui a gente pode falar por último sobre a imprevisibilidade. A falta de previsibilidade sobre o que acontecerá no futuro, e isso inclui um próximo mandato presidencial, impacta diretamente a percepção de riscos de agentes de mercado.
Em bom português, se você não sabe o que vai acontecer amanhã, como terá coragem de colocar seu dinheiro em um ativo? Simples, você coloca incerteza no preço desse ativo. Por isso falamos da precificação da incerteza eleitoral. Isso nada mais é do que um movimento de investidores tentando se proteger do desconhecido por meio de desconto no preço daquilo que estão comprando. A imprevisibilidade também impacta diretamente a economia real, ou seja, a produção de bens e serviços, o famoso PIB. Isso porque, diante da incerteza que acompanha o ano eleitoral, investimentos produtivos são adiados, empresários ficam cautelosos e consumidores adiam as compras. Ou seja, ratos, a gente pode ver que em ano de eleição, de fato existe esse aumento da percepção de risco, tá? E isso daqui impacta diretamente na nossa produtividade nacional. Vamos dar uma continuidade aqui que a gente vai entender melhor esses gráficos daqui de baixo que ilustram bem tanto o risco, esse aqui é o Corona Crash, tanto o risco implícito quanto a produtividade nacional. Como podemos ver no gráfico de baixo, na maior parte das vezes, quando um indicador sobe, o outro desce. O comportamento indica que a economia tende a sofrer em momentos de maior incerteza, como na crise político-fiscal que vivemos em 2014 e no início da crise da pandemia do coronavírus 19. Ou seja, quanto maior a incerteza, menor o crescimento da economia. Isso daqui é o mais importante que a gente pode tirar desse gráfico de baixo. A incerteza é o laranja, a incerteza é o azul, tá? E aqui no Corona Crash ele estava lá no pico. O crescimento da economia do nosso país durante o pico da pandemia, durante a explosão da pandemia, estava lá embaixo, tá bom? A gente estava vendo menos quase 15% nesse índice IBC-BR. Tá? E é muito importante a gente ter em mente essa questão da incerteza, porque essa incerteza implícita surgiu para o mundo inteiro, surgiu para absolutamente todos os países e eles tiveram que lidar com ela. Então, quanto mais o tempo vai passando, quanto mais vacinas vão surgindo, quanto mais medicamentos vão sendo criados, quanto mais a medicina avança, essa incerteza diminui e o crescimento da economia volta a crescer. Tá? Mas é fato que essa incerteza tende a crescer em ano eleitoral. Não tão significativamente quanto aqui o Corona Crash, porque isso foi realmente um cisne negro fora da curva, mas a gente pode ver que a incerteza em anos de eleição costuma atingir um pico um pouquinho maior, o que culmina em um menor crescimento da economia. Mas é fato, ratos, que a gente conversou aqui sobre preço, volatilidade e incerteza. O preço depois da eleição costuma ficar maior do que antes, independente do candidato. A volatilidade não costuma mudar, ela muda de eleição para eleição, mas não antes e não depois. E a incerteza aumenta com a eleição. Então, ratos, independente do seu candidato, possivelmente a bolsa vai subir, historicamente é o que estava dizendo, porque quando a gente vê um candidato novo entrando, ele tende a colocar a mão na massa para resolver muitos problemas, ele tende a impor soluções novas e diferentes para problemas que a gente ainda não entendia e tem essa sensação de realização do povo, porque a democracia reina e quando eles reinam, a gente consegue ver um maior trabalho do governo federal. Essa satisfação costuma aumentar e a confiança implícita também. Então, seja o Lula ou seja o Bolsonaro, nenhum dos dois vai quebrar o Brasil, tá? E a gente pode ver que, historicamente, não depende do candidato no pós-eleição. Então, o mercado financeiro é afetado sim pela eleição, mas a gente tem em mente que esses três fatores aí têm que ser levados em conta: preço, volatilidade e incerteza. Espero que tenha ficado claro. Deixa nos comentários aqui o que você acha dessa história inteira. Se inscreve, deixa o like aí, por favor. Vamos explodir esse vídeo para que todo mundo saiba que ano de eleição não é ano de quebrar a bolsa. O Lula pode ganhar, a bolsa não vai quebrar. O Bolsonaro pode ganhar, a bolsa também não vai quebrar. Então, no mais é isso. Obrigado pela audiência e até o próximo vídeo.